Olá, meu povo. Vamos lá. A pedidos, iremos com uma sequência de 4 questões sobre proporcionalidade. Proporção. Função linear, né? Função, probabilidade inversa. Então, a primeira questão de hoje é física pura. Então, nós temos aqui, ó, que Newton propôs a lei da gravitação universal, que possui a seguinte equação: F é igual a G vezes M1, M2 sobre R2, sendo F a força de atração gravitacional, G constante universal de gravitação, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes massa ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. M1 e M2, as massas dos corpos envolvidos, e R, a distância que separa os referidos corpos. Essa lei pode ser enunciada da seguinte forma. Aí tu diz: eita, eu não gosto de física, e agora? Relaxa, meu povo. Olha para a fórmula. Você está vendo aqui que a força depende desses símbolos aqui. Aí você que não sabe física e tal, ou tem alguma dificuldade, ele explicou o significado de cada letrinha dessa. F é força. G, constante universal de gravidade. M1, M2, massa. R, a distância que separa os referidos corpos. Então você não pode ficar nervoso. Então o que é que você tem que observar? Que a força, a força é diretamente proporcional à massa M1, M2. É diretamente proporcional. Agora, quando tem uma letra aqui embaixo, você sabe logo, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí agora, já que você tem uma noção, você vai para as alternativas. Você diz que dois corpos se atraem segundo a força que é inversamente proporcional, força inversamente proporcional às suas massas e diretamente proporcional ao quadrado. Não. Aqui está invertido. Então ele está relacionando a força com inversamente proporcional às suas massas. Não é inversamente. Então, essa palavrinha aqui, inversamente, está tornando a letra A falsa. Letra B. Dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A mesma coisa, ele está dizendo que é inversamente proporcional às massas. Não é inversamente proporcional à massa. É proporcional às massas. Então já não é letra B. Então desse jeito você vai matar a charada. Letra C. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas, certo? E diretamente proporcional ao quadrado da distância. Não é diretamente ao quadrado da distância, é inversamente. Então essa palavra diretamente aqui, proporcional ao quadrado, está errado. Está tornando a sentença falsa. Letra D. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas, certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, certo? Certinho, então é letra D. E vamos para a letra E, para ver o que é que está tornando falsa. Na letra E tem dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional ao quadrado de suas massas. Não é quadrado de suas massas, não tem isso. Então isso daqui está tornando falso, certo? Então muito cuidado com a interpretação. Vamos para a segunda questão. Vamos. Enem, tá bem aí. Segunda questão, Enem, vamos lá. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir aos seus alunos. Sabes que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Aí tu diz, não entendi nada. Presta atenção. Quanto mais reais, quanto mais dinheiro, terá mais lapiseira. Concordam com isso? Então vamos ler de novo.
A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir a seus alunos. Ótimo. Sabes que X lapiseiras custam Y reais. Então, anote. X lapiseiras custará Y reais. Olha aí. Você já está lembrando como é que vai resolver essa danadinha? Aí tem o número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais. Z reais. Então você bota reais abaixo de reais. Z reais. Então reais, reais. Aí eu quero saber o maior inteiro. Então eu quero saber quantas lapiseiras aqui. N lapiseiras. N lapiseiras. Você tem que descobrir N. Então você vai fazer cruz, credo, regra de 3. X vezes Z, N vezes Y. Então você diz que NY, porque você quer o valor de N, o número de lapiseiras, e X vezes Z. Então N é igual a X vezes Z sobre Y. Então aí, quanto mais dinheiro, você terá X lapiseiras. Então esse Y é um valor diferente de Z. Certo? Então N é o total final máximo de canetas que será compradas. Então N vezes Z vezes sobre Y é letra A. Olha aí que coisa linda. Rapidinho, regra de 3. Ajuda muito no Enem. Vamos lá, terceira questão. Uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque. Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura. De acordo com os percentuais de 25% de etanol e 75% de gasolina pura, para atender os nossos parâmetros nacionais sobre mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% de etanol e 80% de gasolina pura. Se o dono da distribuidora vai adequar o combustível em estoque ao novo padrão, adicionando gasolina pura aos 40 mil litros existentes, a quantia de gasolina em litros a ser adicionada será? Aí vamos pensar um pouco. E agora? E agora, meu povo? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Você está vendo aqui que está se referindo à gasolina. Esqueça etanol. Então aqui ele está falando, ó, 75% de gasolina pura. Para atender nossos parâmetros nacionais sobre mistura de combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% de etanol e 80% de gasolina pura. Então isso já está no tanque de combustível. Certo? Vamos lá. Presta atenção, gasolina pura. Se o dono da distribuidora vai adequar o combustível em estoque, 40 mil litros existentes, já tem lá, 40 mil litros existentes. Então eu vou chamar de G, de gasolina pura, mais 75%. 75 dividido por 100 é 0,75. Vezes o 40 mil litros que já está lá, para se adequar. Sob na proporção de gasolina pura mais 40 mil. Isso tudo, para obedecer, vai ser 80%. Certo? Anova aí. 80%, 80 dividido por 100 é 0,8. Tá aí. Então, o que é que nós iremos fazer? Cruz, credo, meus pelos extremos. G vezes 0,8. Então, nós temos 0,8G mais 40 mil vezes 0,8. Tu elimina um zero. Essa vírgula vem para cá. Então, fica 8 vezes 4 mil. 8 vezes 4 mil é 32 mil. Já, que é igual G, subtendo que aqui tem 1, né? Então fica G mais 0,75 vezes 40 mil, tu elimina 2 zeros.
Então fica 400 vezes 75. 400 vezes 75 fica 30 mil. Então o que é que nós iremos fazer? Eu vou jogar 30 mil para lá e vou jogar 0,8G para cá. Então dando uma subidinha aqui, teremos 32 mil menos 30 mil é igual a G menos 0,8G. Então 32 mil menos 30 mil, você está vendo aí que já dá 2 mil. Que é igual 1G menos 0,8 vai dar 0,2G. 2.000 dividido por 0,2, você pega do mesmo jeito que eu expliquei anteriormente. No Enem você tem que usar suas habilidades. Então você tem aqui, isso é igual a G. Você elimina, você multiplica por 10 aqui, ó. Vai ficar em cima 20 mil dividido por 2. Então 20 mil dividido por 2 dá 10 mil. Então 10 mil, letra B. Questão resolvida aí, Enem. Vamos para a próxima, rapidinho, rapidinho. Quarta questão dessa série. Questões de proporcionalidade. Vamos lá. A lei de Fischl explica como um índice de crescimento populacional de organismos unicelulares, R, relaciona-se ao peso massa corporal desses organismos, W. Expresso pela equação R de W é igual a vezes W elevado a menos 1/4, em que A é uma constante real positiva, que varia de acordo com o tipo de organismo estudado. Suponha P e Q, dois organismos unicelulares distintos, com massas corporais P e Q, respectivamente, de modo que 0 é menor do que P, que é menor do que Q. Nesse caso, o índice de crescimento populacional de P comparado com o índice de Q, de acordo com a lei de Fischl, satisfaz a relação. Então você está vendo aí que proporcionalidade envolve química, física, matemática, biologia. Então tudo estão ao redor da matemática. Tudo precisa da matemática, da interpretação. Então você está vendo aí que você tem duas variáveis aí, P e Q, e ele deu a função. E você tem que obedecer isso daqui, que 0 é menor do que P e que P é menor do que Q. Aí continua a pergunta. Nesse caso, o índice de crescimento populacional de P comparado com o índice de Q, de acordo com a lei de Fischl, satisfaz a relação? Então você tem que trabalhar isso daqui. Você vai substituir aonde tem W por P e depois por Q. Então estamos aí, ó. Resolvendo essa danadinha aqui, substituindo P e Q aqui, teremos que R de P é igual a A vezes P elevado a menos 1/4. Nós sabemos muito bem que quando tem uma potência com expoente negativo, você inverte. Então isso é igual a A vezes 1 sobre P. Como aqui está com expoente fracionário, você coloca de imediato uma raiz no denominador. Então isso é igual a raiz quarta de P elevado a 1. Então quem está no Sol fica na sombra, quem está na sombra fica no Sol. Então isso daqui resulta A vezes 1A sobre raiz quarta de P. Então isso é a relação R de P. Vamos fazer a mesma coisa com Q. Então você tem R de Q, você tem R de Q é igual a A vezes Q elevado a menos 1/4. Do mesmo jeito, vai ficar A vezes o inverso, porque o expoente é negativo. Eu vou devagarzinho, Q elevado a 1/4. Tá aqui, é porque aqui eu fui mais direto. Então, quando tem uma variável com expoente fracionário, você bota uma potência com expoente fracionário, você bota a potência numa raiz. Então, você tem que A vezes 1 sobre
raiz quarta de Q. Então, A vezes um A sobre raiz quarta de Q. Então, isso vai ser o R de Q. Aí tu diz, e precisa racionalizar? Não, não precisa racionalizar devido a isso daqui que ele deu na questão. Então, isso daqui, você tem que observar que se você inverter, você vai ter que 1 sobre P será maior do que 1 sobre Q. Vou botar aqui o que eu estou falando. 1 sobre P é maior do que 1 sobre Q. Invertendo essa variável P e Q. Ao inverter, isso se torna maior, porque P é menor do que Q. Então, ao dividir isso, se torna maior do que isso. Mas, de acordo com o que nós obtemos aqui, nós temos que observar que raiz quarta de P será menor do que raiz quarta de Q. De acordo com o que a questão está dizendo, que P é menor do que Q, certo? Então, se a questão está dizendo, nós temos que obedecer isso. Então, raiz quarta de P é menor do que raiz quarta de Q. Então, pensando nisso daqui, você pode afirmar que essa fração aqui é maior do que essa daqui. Porque de acordo com o que nós fizemos aqui, ó, de acordo com essa observação, com essa condição de existência, se esse é menor do que esse, ao dividir 1 por ele, o resultado dessa divisão será maior do que esse por esse. Então, se eu estou sabendo que raiz quarta de P é menor do que raiz quarta de Q, então eu posso dizer que isso daqui será maior do que isso daqui. É pura lógica. Então, esse resultado é maior do que esse. Então, se esse resultado é maior do que esse, é letra B, certo? E aí finalizamos uma sequência de 4 questões sobre proporcionalidade. Show, papai! Então, se você gostou, deixe seu like, deixe sua curtida, convide seus colegas, amigos para entrar no canal Tio Rafa, né? Juntos cresceremos. Abraço, Tio Rafa.